Sim, hoje vai ter o News. Não foi no ar porque esse senhor aqui ao meu lado perdeu a hora. Isso mesmo, segunda-feira, aquela coisa, me mandou mensagem desesperado, mano, acordei agora, não editei o News. Eu falei, não, muita calma nessa hora, vamos fazer o UFC primeiro, porque temos assunto importante para discutir e logo depois a gente manda ver aí o News, que tá com o roteiro praticamente já pronto, já tá com a locução gravada, logo tá aqui, portanto se inscreva no canal, ative o sininho, já deixe seu like nesse vídeo, compartilhe com seu amigo, porque hoje a gente vai falar de um tema muitíssimo importante. Afinal, meu grande amigo Gabriel Wacker soltou algo que a gente aguardava desde semana passada, quando foi anunciado que a Record conseguiu vencer a Globo pelos direitos de TV aberta do Campeonato Paulista para 2022, né? Vai transmitir aí até 2026, o Campeonato 2025. E muita gente tem comentado quanto será que a Record pagou para ganhar da Globo, porque afinal já se comentava que o valor oferecido pela Record, também informação do Wacker semana passada, era o dobro maior do que a Globo havia oferecido. Então pensamos, quanto será esse valor? Eis que aqui vou até compartilhar a tela para vocês verem da matéria. Um segundo aqui. Ataque a Globo e audiência fácil. Por que a Record comprou o Paulistão até 2025? Matéria do Notícias da TV, assinada por Gabriel Wacker. E aqui, no segundo parágrafo, ele conta. Segundo apurou Notícias da TV, a Record ofereceu entre 40 e 50 milhões por ano de contrato, uma projeção de até 200 milhões pelas 4 edições do torneio. Tá, mas Rodolfo, isso é pouco? Isso é muito? O que significa esse valor? A Record está gastando o que ela não tem? Ela está arriscando muito? E aí é a hora da gente analisar um pouco isso. Porque você pode me perguntar, tá, mas quanto que a Globo pagava ano passado? A Globo pagava cerca de 225 milhões pelo Campeonato Paulista. Então você tem que me dizer assim, tá, então é uma pechincha, a Record tá pagando 40, 50? Não. Não, porque a Globo pagava 225 por exclusividade em todas as mídias. A Globo tinha um Campeonato Paulista além da TV aberta, na TV fechada com exclusividade, no pay-per-view com exclusividade e as imagens para a internet com exclusividade. Esse ano, a Federação Paulista resolveu fazer diferente. Ela resolveu adotar um modelo de venda por pacotes, que é basicamente como o mundo inteiro vende campeonatos hoje, para faturar mais. Ela tem ao seu favor o fato dos clubes estarem unidos aqui em São Paulo, deles aceitarem ganhar uma quantia parecida, às vezes até muito igual, e aí ela pensou, já que eu tenho os clubes comigo, ela convocou a Live Mode, que é a empresa do antigo dono do esporte interativo, que é um cara bastante competente, e ela falou assim, bom, vamos gerir uma negociação diferente aqui. Por quê? Porque ela percebeu que os estaduais como um todo estavam perdendo valor, que a Globo não estava mais disposta a pagar o que ela realmente gostaria de... o que ela pagava antigamente pelos estaduais. E o Campeonato Paulista sendo o estadual mais comercial do país, né? O estadual mais caro sempre foi. Eles resolveram falar assim, bom, vamos tentar tentar perder o menos possível com uma nova negociação, abrindo pacotes diferentes para diferentes empresas. E aí, nessa conjuntura, eles já venderam 2 pacotes de televisão aberta. Um deles havia sido para o YouTube, sim, porque aqui no YouTube ano que vem vai ter um jogo de graça também do Campeonato Paulista com exclusividade. Então existem 2 pacotes de TV aberta, do YouTube e agora esse da Record. E conversando aí com o Gabriel Wacker, ele me deu a informação de que a informação que ele tem é que o YouTube teria pago até um pouquinho mais caro do que a própria Record pagou. Então o valor hoje que a Federação Paulista já arrecadou apenas com televisão aberta é superior ao que ela arrecadava no passado. Falta ainda ela anunciar os pacotes de TV fechada e pay-per-view. E nesses pacotes o valor pode ser superado ao que a Globo pagava. Mostrando assim, Felipe, que esse modelo de venda de pacotes, que é o que o mundo inteiro faz, pode fazer com que qualquer campeonato seja muito valorizado. Eu acho que isso passa um recado, né? Você achou que valeu a pena pra Record gastar o que ela gastou? Com certeza, cara. Valeu sim. Valeu sim, principalmente pelo fato também da Record ter a possibilidade de vender cotas de patrocínio
pra transmitir os jogos sozinha na TV aberta no domingo, cara. Já que a Globo não vai mostrar futebol nesse horário, o SBT não vai mostrar futebol nesse horário, vai mostrar Libertadores nos jogos do meio de semana. E a Record, vendo o que o SBT tá faturando, vendo que o futebol é lucrativo também pra Globo, com seu pacote, com marcas gigantescas anunciando, ela falou, opa, vou investir nos estaduais. Segundo o Wagner, na matéria dele, já se falava internamente na Record que a prioridade era conseguir a compra de campeonatos estaduais, principalmente o Campeonato Paulista, que é o principal estadual do Brasil. Então, agora ela tá com a faca e o queijo na mão, digamos assim, para conseguir grandes marcas aí para anunciarem nos intervalos, no pré-jogo, enfim, como ela vai transmitir esse campeonato. A gente ainda não tem muita noção, mas de fato foi um baita negócio, cara. E um recado também que mostra que infelizmente a gente ainda vai ter estadual, cara, porque com uma grana dessa na mesa é difícil os clubes abrirem mão, né? É difícil os clubes falarem não queremos, o fim dos estaduais, etc, etc. Não dá, cara, porque é uma grana considerável para o orçamento da temporada de cada clube, principalmente aqui de São Paulo. E passa esse recado. Tá na hora das negociações de direitos esportivos, principalmente de campeonatos mais importantes até do que os estaduais, serem feitos em pacotes, cara. Porque no fim das contas, imagina se os clubes no Campeonato Brasileiro fossem unidos, todo mundo ia ganhar mais no final, cara. Todo mundo ia ganhar mais no final, o campeonato seria mais forte, com mais dinheiro, você teria elencos melhores, enfim. Todo aquele papo que a gente sempre fala aqui sobre questão de união de clubes, de liga, a importância que isso tem para o nosso futebol. Mas, infelizmente, alguns dirigentes preferem pensar apenas no próprio umbigo, né, cara? Pois é, cara. Inclusive, essa coisa dos estaduais, a manutenção dos estaduais, assim, ainda eu acho que é um mistério, porque a gente tá falando de uma exceção à regra, que é o Campeonato Paulista, que adotou um modelo que nenhum outro estadual adotou e que eu acho que ainda que adotasse não teria força para fazer o que o Paulistão tá fazendo pelas audiências. A gente falou aqui no vídeo que a gente gravou sobre a Record ter fechado ali com o Paulistão, que o Paulistão costuma ter melhores médias de audiência em São Paulo do que o próprio Brasileirão. Por quê? Porque ele tem um contexto mais de mata-mata no final, não as primeiras fases. Mas o contexto de mata-mata do Paulistão no final aumenta muito as audiências, tanto que a maior audiência em São Paulo ainda esse ano é a final do Campeonato Paulista entre São Paulo e Palmeiras, com 30 pontos de média. Então é um torneio lucrativo para quem investe. Eu não tenho a menor dúvida de que a Record vai lucrar, vai vender marcas, ainda mais com o horário sozinha para ela transmitir jogo em São Paulo, que comercialmente vai ser um sucesso para a Record, assim como foi a Libertadores comercialmente para o SBT, que vai valer muito a pena, vai ser até barato para a Record esse valor, isso é minha opinião. Agora, a questão que a gente precisa falar e lembrar é que, eu não sei, cara, se o estadual... agora vamos manter todos os estaduais por conta do Paulistão. Lógico, São Paulo tem uma força muito grande, mas é a contramão, porque o resto tá todo mundo perdendo dinheiro. Eu conversava com o Wagner, né, e ele me contava que a previsão do Paulistão é que se arrecade um pouco mais do que arrecadava com a Globo. Algo ali na casa de 240 milhões, vai depender muito de quem for entrar nesse negócio, na TV fechada e no pay-per-view, né? Mas, se isso acontecer, seria um feito histórico. Porque não estamos falando de, o Paulistão aumentou o valor simplesmente do que ele ganhava da Globo. Não, cara, a gente está falando do momento de derrocada. O momento que a maior emissora do país e que o capital dela não se compara com nenhuma outra, resolveu desistir dos estaduais. Assim como ela resolveu desistir de outras coisas. E aí todo mundo falou, bom, agora ferrou. E de repente, numa negociação que a gente pede aqui há anos e anos e anos, que os brasileiros, em todos os campeonatos que são organizados, adotem, nesse modelo o Paulistão pode conseguir mais dinheiro. E aí passa um recado pra mim, que é até maior do que dizer, lá Corinthians, lá Santos, lá São Paulo, lá Palmeiras, continuem disputando o Paulistão, porque se vocês arrecadavam 26 milhões por ano, que é uma belíssima grana, vocês podem arrecadar ainda mais agora. Eu não sei, porque o recado é tão forte que eu acho que ele vaza as fronteiras do estado e pode respingar, caso isso seja confirmado, caso esses contratos realmente aconteçam e o Paulistão arrecade muito dinheiro. Eu acho que o recado que pode passar é o seguinte: clubes brasileiros, gigantes do Brasil,
Olha o que o Paulistão fez. Ah. Se a gente fizer isso aqui igual no Brasileirão, a gente pode ter liga e vocês podem ganhar muito mais. E aí, Felipe, com uma liga arrecadando muito mais, mesmo com esse valor do Paulista na mesa, dependendo do nível que chega o valor que um campeonato brasileiro pode pagar, pode já não valer a pena disputar o estadual para os paulistas, mesmo ganhando tanto quanto eles ganham. Porque o aumento pode ser tão substancial a partir de 2025 que eles falem, não, mesmo que eu dispute esse estadual, que ele é vantajoso financeiramente, eu vou perder dinheiro se eu adotar uma liga ano inteiro. Então, assim, eu acho que a gente fala que eu sou completamente contra o estadual, quem acompanha meu trabalho sabe, mas o sucesso do Campeonato Paulista, ele passa um recado maior. Ele mostra para o Brasil a força que é você negociar conjuntamente algo com competência pelo método certo, que é como o mundo faz por pacotes. E esse recado mostra que a gente pode ainda, quem sabe, se os clubes brasileiros abrirem os olhos, ter um campeonato brasileiro num futuro próximo muito mais lucrativo e muito mais forte do que ele é, né? Ah, com certeza, cara, com certeza. Mas infelizmente, como eu falei no meu primeiro comentário, os clubes pensam primeiro no próprio umbigo, né, cara? A gente debateu na última sexta aqui no vídeo sobre os possíveis adiamentos de jogos no Campeonato Brasileiro. E na contramão disso, a Liga se esfriou também, né? O próprio presidente do Fortaleza deu essa entrevista no Globo Esporte falando sobre que a Liga esfriou, enfim, toda a polêmica que teve em volta. É triste, cara, é triste, mas essa negociação do Paulista e o sucesso que pode acontecer, como você falou, pode passar um recado, sim, para os outros clubes dos outros estados e pensarem, de fato, em negociarem assim daqui para frente. A gente até viu recentemente que alguns clubes, a gente até vai trazer aqui um vídeo dando mais detalhes, mas que tem clubes que querem resgatar, clubes de estados diferentes, que querem resgatar aquelas competições que a gente via nos anos 90, né? Competições casadas, Copa Sul Minas, Rio São Paulo, enfim, tem coisa assim sendo discutida nos bastidores aí, sim, porque outros estaduais não têm mais a mesma força que tinham no passado. O Paulista, sim, ele tá aí, mesmo também não tendo mais a mesma importância para os clubes. Tem presidente de clube aqui em São Paulo que chama de Paulistinha, mas quando ganha do rival aí é Paulistão. Enfim, mas outros estaduais em outros estados do Brasil não tem mais o mesmo peso, cara. O Gaúcho, o próprio Campeonato Carioca, a gente vê a discrepância de valores financeiros entre o Paulista e o Carioca, por exemplo. Nossa, cara, se tornou ridículo, ridículo. Exatamente, fica muito nítido que a Record deu um tiro certíssimo no Campeonato Paulista, e acho que se fizer sucesso, cara, pode ser um recado de, gente, vamos negociar por pacote, porque esse é o caminho, não tem como. Cara, e como tudo aqui no Brasil chega com anos de atraso, talvez possa ser o começo agora do Brasil mudar a sua negociação por direitos esportivos, cara. Pois é, e aí você citou o Campeonato Carioca, é um abismo, cara. O Campeonato Carioca, que tem também 4 grandes clubes históricos, como tem em São Paulo, que é o segundo estadual mais assistido do país, porque também tem uma entrada em muitos outros estados, principalmente do norte e nordeste do país, por conta da força dos clubes cariocas por lá. Cara, a Record pagou 11 milhões por ano em TV aberta no Campeonato Carioca. Pro Paulista, ela paga 40 e 50 milhões. Se você for pegar o que o Carioca arrecadou com todos os pay-per-view que o Flamengo vendeu e com todos os clubes grandes venderam, ou que a própria Sportsville vendeu, aquele conjunto, etc., somar o que a Record pagou, cara, assim, não dá nem pro cheiro perto do que o Campeonato Paulista está negociando. É coisa de 5, 6 vezes menos. Então, é um atropelo. É o Campeonato Paulista atropelando o Campeonato Carioca e a gente podendo ver coisas absurdas, como, por exemplo, uma Ponte Preta ganhando praticamente a mesma coisa que um Flamengo. Nesse nível, tá? Não assuste com isso. Então, por conta da força do comercial desse mercado, que é o mercado paulistano, cara. Sim. É o lugar que movimenta mais dinheiro no Brasil e isso influencia, né? E aí eu gostaria também de compartilhar a tela aqui de uma notícia do Rodrigo Matos no seu blog no UOL, que ele escreve: por que a Globo perdeu os direitos do Paulista na TV aberta? E me chama a atenção 2 pontos que ele cita nessa matéria, que eu recomendo muito que vocês leiam depois com calma, mas um desses pontos
é que ele fala que a Globo ainda está analisando se faz ou não uma proposta para o pay-per-view do Paulista para o Premier, porque existem 2 direitos ainda que faltam ser adquiridos, né? Um deles é o do pay-per-view. O outro é de TV fechada. E segundo ele fala aqui no penúltimo parágrafo, ainda haverá ainda um contrato de TV fechada que dificilmente será comprado pelo Sport TV. Com essas informações aqui do Rodrigo Matos, na sua coluna lá no UOL, importante. Eu acho que, cara, a gente pode pensar já que até por conta do momento, a gente já tá entrando em outubro e o Campeonato Paulista começa na rabeira do ano que vem, no comecinho do ano que vem, então assim, acho que já deve ter alguma coisa encaminhada com uma outra grande mídia aí, e não se surpreendam, tá? Se a Warner Media anunciar nos próximos dias um contrato com o Campeonato Paulista para transmitir o pay-per-view no HBO Max e um jogo por rodada na TNT Sports, ou se a Disney entrar numa jornada parecida transmitindo um jogo por rodada na ESPN e o pay-per-view no Star Plus, né? No Star Plus. E aí, assim, isso pode acontecer, tá? Inclusive, a previsão de ganhos da Federação Paulista leva a crer que eles vão fechar esses acordos. E então, assim, não se surpreenda se isso acontecer. E aí, assim, a Globo não só perderia o Campeonato Paulista na TV aberta, mas ela perderia o direito de todas as mídias. E isso seria bastante impactante, mas mostraria que mesmo sem a Globo, que é, assim, absurdamente a emissora mais rica do Brasil, os clubes conseguiriam arrecadar mais dividindo os direitos no modelo de pacotes. Isso seria emblemático. Se isso acontecer, eu acho que eu não sei mais o que precisaria acontecer para os clubes brasileiros abrirem os olhos para essa liga, porque é o futuro deles em dinheiro, em jogo, e a grana que eles podem receber daqui em diante, se eles se unirem, que não é uma coisa muito difícil, pode ser assim muito maior, mas assim muito maior do que eles recebem hoje. E talvez seja o recado final. E aí, se eles não pegarem, cara, aí trata-se mesmo de burrice generalizada e a gente não tem como mais espernear e falar mais nada. Não, concordo, cara, concordo plenamente. É isso que eu falei, vamos torcer, cara, para que seja um sucesso, que os clubes paulistas arrecadem uma grana considerável, para que chame a atenção de fato do país inteiro, dos principais clubes do Brasil, para que eles retomem essas conversas sobre a criação da liga, que ela saia desse litígio aí de egos, de puxando a corda daqui, o outro puxa dali, enfim, que volte a esquentar o papo, porque, cara, é o futuro, o futebol, ele tem que ser tratado de forma profissional, ele tem que ser tratado como é nas principais ligas do mundo, e não dá mais pra gente ficar nessa de um clube ganhar 5 vezes mais que o outro, cara. E aí depois a gente reclama que o futebol tá chato, que os jogos são ruins, que só um time ganha, que só um time disputa. Que é isso, cara, o abismo financeiro. Então, todo mundo partindo do mesmo lado, com as condições bem parecidas, acho que a gente tende a ter um futebol nacional melhor. E aí a TV vai investir mais, né, cara? Porque como produto, o futebol vai ser melhor, os jogos vão ser melhores e, consequentemente, a gente vai ter um conteúdo muito melhor de futebol aqui no Brasil. E um recado da Globo também, né, cara? Esse novo momento que a Globo passa pra gente ficar de olho também, porque acho que o futebol não é mais a grande prioridade deles lá nos estúdios Marinho, digamos assim. É verdade, a gente vai fazer um vídeo mais pra frente pra discutir isso aqui, até pra tentar entender como vai ser o começo de ano que vem da Globo nos domingos, que sempre popularizou o futebol e agora não vai ter mais. Isso é muito emblemático, ainda mais num ano que eles querem arrecadar 3 bilhões com publicidade de futebol. Acho que vai ser difícil ali. A gente vai voltar para falar sobre isso logo, portanto se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos e logo tem news, então fica de olho aí no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, gente.